Shalom, 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 meus amados. E eu quero falar com vocês sobre uma coisa que, né, estudando sobre a Paraxá, me lembrou. Fiz esse link assim e não está nas referências da Brit Hadashah que o nosso David Stern coloca, mas eu achei extremamente pertinente tudo ali. Quando eu era pequena, né? Minha vida inteira. Meu pai era um pouquinho exagerado, assim, em algumas questões. Exagerado, né? E aí, quando eu falava assim, adivinha o que tem aqui atrás de mim? Aí ele falava, espírito de adivinha, Paulo repreendeu. E aí essa história, assim, fica gravada na minha mente, né? Já falei com vocês que meu pai falava muito, repetia muitas coisas. Tá lá no Instagram, Abandonado da Morar, um vídeo sobre versículos, né? Ele repetia muitos versículos, isso fez com que alguns ficassem gravados na memória para sempre. E aí essa história me veio na mente quando estudando sobre a nossa Paraxá. Nós temos a questão de um rei não poder consultar feiticeiros. Então, reis não judeus, eles costumavam, isso é o trechinho do Pequeno Midrash, tá bom? Que a Murá usa bastante para dar aula para criança. O Pequeno Midrash diz, ele é uma ótima aquisição para você fazer leituras em voz alta, até de questões complexas. Ele ajuda muito, traz uma visão mais fácil de ser digerida e explicada, independente da idade, tá bom? E aí ele traz que o rei não judeu, ele normalmente consultava, né, feiticeiros, etc, para eles dizerem se iam vencer ou não, né? Então falando sobre adivinhação. E aí, moral, o que isso tem a ver com o espírito de adivinha? Paulo repreendeu, né, notório, mas qual que é essa história? Eu nunca ouvi falar. Essa história está lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 19, se eu não me engano. Sim, até o 19. Vou fazer a leitura para vocês da Bíblia do Dr. David Stern, que é a Bíblia Judaica completa. Certo dia, enquanto íamos ao local de Minian contém a reunião de 10 pessoas, 10 adultos, beleza? Para rezar, né? Então é um costume normal se juntar para fazerem determinadas rezas, quase todas as rezas, né? Enfim, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores mediante a adivinhação do futuro. Essa moça seguia Shaul e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Ela o fazia todos os dias, até que Shaul, muito incomodado, voltou-se e disse ao espírito: no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o espírito saiu dela naquele mesmo instante. Entretanto, quando os donos da escrava perceberam que sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram Shaul e Silas e os arrastaram para a praça do mercado diante das autoridades. É aqui nessa história que eles vão ser presos, aquela história de Paulo e Silas na prisão, sabe? E aí tem até uma questão muito interessante que o Dr. David Stern traz sobre a imersão. Podemos tratar em outro vídeo se for pertinente, se vocês acharem interessante. E aí, o que aconteceu? Muitas coisas chamam a atenção nesse momento. Agora vocês entenderam por que isso está ligado com a nossa paraxá sobre adivinhação e etc. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, que é uma pequenininho, só falou uma coisa ou outra ali. Não, é uma transgressão da Torá, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com essas adivinhações, com pessoas que vêm adivinhando. E, né, se você sentir vontade, faça como Shaul. Repreenda o espírito. E detalhe que eu acho muito interessante, que até o Dr. David Stern comenta, que ele se virou ao Rua, ao espírito, né? O espírito ruim, o Shedê. Então, cadê? Voltou-se ao 18. Voltou-se e disse ao espírito, no nome de Yeshua. Outra coisa importante que eu acho válido falar, né? Que a gente às vezes tem uma ideia errada sobre isso. Não é por mérito próprio, é no nome de Mashiach, é o nome de Yeshua. Então, o que ele fez? Se dirigiu ao Rua, ao espírito ruim, né? Ao Shedê. Repreendeu o nome de Yeshua e é isso aí. Não tem mais o que falar, acho, fica claro, né? E essa é a conexão que eu achei interessante trazer para vocês. Uma história que às vezes nem todo mundo conhece, nem todo mundo se lembra. E eu acho que ela é muito boa pra gente apresentar para as crianças, para debater sobre, para conversar, para prestar atenção. Porque assim, mas ela estava falando uma coisa boa, né? Estava dizendo que eles eram homens de Deus, estavam falando sobre a salvação.
mas não deixa de ser um espírito de adivinha, um espírito imundo, uma coisa que é contra a Torá. Então pode parecer positivo, pode parecer que tá fazendo uma coisa que é certa, mas na verdade aquilo ali vai contra a Torá. Então é errado e acabou, beleza? Os Shedim, eles falam a verdade quando lhes convém, quando é benéfico para alguma coisa para eles, né? Não é porque eles estão, em mudança, seguindo o caminho certo. Não, 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 não. Quando faz bem, quando tá dentro dos propósitos deles, eles vão falar a verdade, como ela falou. Mas não deixa de ser errada. Não à toa que Rav Shaul repreende esse espírito de adivinhação. Por que ele repreendeu? Se ela tava falando a verdade. Discernimento de Ruach, né? Ele teve discernimento do espírito, entendeu que aquilo ali não era certo, ele estava incomodado e foi lá, de tanto que perturbava, repreendeu. Beleza? Beleza, é isso. Shalom, shalom.